Este é o Constituição Federal, um projeto em parceria da TV Erga Omnes com o portal Intelectualidade Online, no qual eu, professor Marcelo Henrique, com muito prazer estarei aqui com vocês discutindo a nossa tão amada Constituição Federal de 1988, do seu artigo 1º até o último. E o nosso propósito de hoje é discutir o artigo 2º da Constituição da República, em que pese seja ele um artigo pequeno, que uma atenção um pouco superficial ou uma leitura mais afoita poderia até reduzir a sua tão grande importância, Mas, embora seja pequeno de palavras, é muito grande de significação e importância legal. Então, para iniciarmos os trabalhos, eu gostaria, como sempre, de fazer a leitura do artigo 2º da Constituição Federal de 1988. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Vejamos primeiro no aspecto gramatical. Assim como fizemos no artigo anterior, nós temos aí também uma expressão apositiva. Temos este aposto explicativo quando temos a seguinte referência: são poderes da União. Aí vem entre vírgulas, que é independentes e harmônicos entre si. Então, essa expressão está entre vírgulas. Que expressão é essa? Esse aposto explicativo, independentes e harmônicos entre si. Esta é uma explicação do poderes da União. Lembrando que União é a junção dos entes federativos. A própria União, que seria a União Federal, os estados e o Distrito Federal e os municípios. Todos esses entes, a Constituição da República adota a teoria de Montesquieu da separação dos poderes. Portanto, nós temos o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Um com função típica de executar, o outro com função típica de legislar e o outro com função típica de julgar. Isso parece simples, mas nós iremos adentrar a todos os mecanismos de cada um deles para que possa ficar um estudo mais aprofundado neste artigo que disse que, embora com um aspecto superficial, mas é carregado de muita significação e é muito importante para os operadores do direito e também para aqueles que, como todos nós que estamos aqui, amamos a nossa Constituição e queremos compreendê-la melhor. Então, quando a Constituição traz são poderes da União, harmônicos e independentes, a primeira lição que nós temos que tirar é que cada um tem o seu poder, cada um tem a sua importância e um não pode, sob nenhuma hipótese, depender do outro. Não à toa eles são harmônicos e independentes entre si. Não pode haver subordinação, não pode haver nenhum tipo de escala, não pode haver cancelas entre executivo, legislativo e judiciário. Os três poderes são harmônicos, são independentes entre si. Eles funcionam como uma engrenagem em que cada uma dessas partes é totalmente importante e totalmente essencial para o funcionamento e o bem-estar do todo. E o todo, como nós já vimos no artigo anterior, no artigo 1º, é a República Federativa do Brasil. Então, o todo é a República. Nesta República, o poder é exercido pelo povo, nos termos aí do parágrafo 1º do artigo 1º, todo poder emana do povo, e este poder se divide em uma classificação tripartite, na qual temos o poder legislativo, executivo e judiciário. Não importa a ordem, podem ver
Que horas eu digo executivo, legislativo, judiciário, outro judiciário, enfim. Por que não importa a ordem? Porque eles são harmônicos e independentes entre si. Não há e não pode haver hierarquia entre cada um deles. Ao contrário, eles têm que funcionar em mútuo trabalho para o bem-estar da República. Então, voltando a este conceito, temos uma república que é de todos, é res pública. Esta república, nela, o poder emana do povo, nos termos do parágrafo único do artigo 1º. Por isso, ela é uma democracia, demo, povo, cras, poder. E este poder, que é de todos e emana do povo, ele é dividido em uma subdivisão tripartite, na qual temos 3 poderes harmônicos e independentes entre si, que são eles, o executivo, o legislativo e o judiciário. Agora, estes poderes, e aí é que nós podemos adentrar um pouco mais, têm funções típicas e funções atípicas. Né? Então, analisando o poder executivo, num primeiro momento, qual a sua função típica? É executar as regras que o poder legislativo criou e cumprir as determinações que do poder judiciário emanaram. Então, a função típica do executivo é administrar, é exatamente cumprir as regras, as leis criadas pelo legislativo e obedecer às determinações dadas pelo poder judiciário. Essa é sua função típica. Mas todos os poderes, até para que possam ser harmônicos e independentes entre si, têm funções atípicas. E nas suas funções atípicas, eles usam de modo provisório, de modo acidental, as funções típicas dos demais poderes. Então, o poder executivo, cuja função típica nós já discutimos, tem como função atípica legislar. Por exemplo, quando o poder executivo cria normas de conduta, por exemplo, o Estatuto dos Servidores da Alta Administração Federal, quando cria essas regras de conduta locais, todas essas regras, os decretos, as portarias, todos esses elementos que, embora não sejam lei, não tenham natureza jurídica legislativa, eles têm um poder normativo limitado àquele órgão do poder executivo, por exemplo. E neste momento, essas disposições, elas emanam de uma função atípica do poder executivo de legislar. Então, este é um exemplo de uma das funções atípicas do poder executivo. O poder executivo também, nessa linha, tem a função atípica de julgar, haja vista os chamados processos administrativos. Né? Todos sabem que no âmbito da administração pública, qualquer servidor está sujeito à sindicância, que seria um procedimento análogo ao chamado inquérito policial, quando acontece nos crimes comuns, e o procedimento administrativo, o processo administrativo. Só apenas a culpa apurada em sindicância própria e um processo administrativo com direito a ampla defesa e contraditório, por exemplo, um servidor pode ser demitido do serviço público. Né? Então, depois nós iremos discutir, em um momento oportuno, a diferença entre exoneração e demissão. Eu estou falando aqui do servidor efetivo, aquele que pode ser demitido, mas que para isso aconteça, tem que haver sindicância e processo administrativo respeitados o contraditório e a ampla defesa. Quando o Poder Executivo toma essa decisão, opera um julgamento dentro da sua própria estrutura, no que nós chamamos de seus intrâneos, ou seja, aqueles que pertencem aos seus quadros, ele está julgando.
E esse julgamento entra no que nós entendemos doutrinariamente como função atípica de julgar do Poder Executivo. Exatamente o mesmo também ocorre no Poder Legislativo, cuja função típica é legislar, criar leis. Entretanto, o Poder Legislativo precisa funcionar, as suas casas precisam funcionar, e ele também passa por essa questão do trato com os seus servidores. Então, quando o Poder Executivo nomeia, por exemplo, um presidente de uma casa, presidente da Câmara dos Vereadores, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ou presidente das Assembleias Legislativas dos Estados, ou ainda o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, esses senhores, ou senhoras, esses indivíduos, estão em uma função executiva. São eles que cuidam da gerência administrativa, não apenas da casa, da estrutura da casa em si, mas também da organização dos trabalhos. E isso não é propriamente legislar, isso é uma função típica do Poder Executivo, administrar, executar. Afinal, eles estão ali para executar os seus regimentos, para executar a Constituição Federal e tudo isso. Imagine todas as comissões que tem nas casas legislativas. Imagina toda essa estrutura que vai desde o cafezinho que se serve ali para os parlamentares, até mesmo para a estrutura de imprensa, a estrutura das televisões próprias, a estrutura da casa, o funcionamento geral de todos os órgãos do Poder Legislativo. Esse funcionamento é, portanto, uma questão de administração. Portanto, é função atípica do Poder Legislativo, a administração, né, que é típica lá do Executivo. Também o Legislativo assume a função de julgar, seja quando a eles são submetidas ordens de processo contra o presidente da República, por exemplo, ordem de processo contra parlamentares que vêm do Supremo Tribunal Federal, para que a Casa aprove ou não o seguimento de determinadas medidas. E, nesse momento, faz-se um julgamento. O próprio processo de impeachment é um julgamento jurídico-político. E, na parte política, quem faz esse julgamento é o Poder Legislativo. Certo? Então, neste momento, os legisladores estão na função atípica de julgar. Então, vejam que não há falta de harmonia entre os poderes. Eles interagem entre si de uma maneira harmônica e independente, mesmo que cada um deles tenha funções típicas e, nas atípicas, realize as funções típicas dos demais. Da mesma forma, acontece com o Poder Judiciário, cuja função típica é julgar os jurisdicionados, né? Atribuir aí a pax, restituir a pax social, restituir a paz social após a quebra da mesma pelo ato ilícito praticado por alguém, no qual se origina uma lide, e esta lide, no Estado moderno, se resolve pela heterocomposição, por meio do juiz. Esta é a sua função típica. Entretanto, sabemos que existem os regimentos internos dos tribunais. Eles não têm força de lei e estão, obviamente, subordinados à Constituição Federal e às leis federais e também às estaduais, quando estamos falando aí dos respectivos estados. Entretanto, eles têm força, eles têm aplicabilidade, eles têm valor e devem ser seguidos. Não à toa, o regimento de cada um dos tribunais, por exemplo, é diferente. Aí tem os provimentos da corregedoria. Todos têm natureza legislativa, mas não são propriamente atos de lei. Têm que ser cumpridos
mas não podem ser divergentes da legislação e estão no que chamamos de função atípica de legislar do Poder Judiciário. E assim funcionam perfeitamente. Da mesma forma, estão aí os casos de administração dentro do Poder Judiciário, quando um juiz é nomeado diretor do fórum, quando alguém, um desembargador, é nomeado presidente do tribunal. Essas autoridades, elas têm como função, no exercício dessa função especial, por exemplo, o diretor do fórum, ele é encarregado da administração daquele prédio, ele é encarregado da administração do local, como se fosse o prefeito, o presidente, o governador daquele prédio, daquela instituição, de toda aquela estrutura que todos precisam, jurisdicionados, servidores e magistrados, precisam que esteja em ordem para que o exercício da judicatura seja pleno. A mesma coisa um presidente de tribunal. Ele tem dentro de si a responsabilidade de organizar, não apenas administrativamente, mas até a questão das pautas, né, dentro do tribunal o qual preside. E esta seria, notadamente, uma função atípica do Poder Judiciário. Então, pelo estudo aí que depreendemos nesses minutos, ficou claro que os poderes no Brasil funcionam de maneira bem harmônica e bem independente. E tem que ser assim. Isso é necessário para a saúde da democracia. Isso é necessário para que a nossa república, de fato, seja uma república democrática. E o nosso Estado também, efetivamente, possa ser um Estado democrático de direito, como tanto sonhamos, e a nossa Carta de 88 nos assegurou este direito. Um Estado que há diferença entre poderes, um Estado em que o poder é mais forte do que o outro, ou às vezes até que um poder se sobrepõe ao outro, não é um Estado democrático. Não, pelo menos, como é o nosso, definido no artigo 2º, em que harmonia e independência são explicações, né, como eu disse no início, é um aposto explicativo da ideia de união, da ideia da nossa república, em que o poder se divide em 3, sem prevalência de nenhum deles. E isso é necessário para o bom desenvolvimento do nosso Estado. Além disso, tivemos no Brasil, isso é uma questão de história, o poder moderador. Lá na época do Império, já falei sobre isso, e eu acho importante mencionar novamente, porque agora é o momento adequado para essa discussão. O poder moderador era exercido pelo imperador quando ele não estava satisfeito com alguma postura, decisão ou deliberação dos demais poderes. Ou seja, naquela época da nossa história, não se podia falar em harmonia e independência. Por quê? Porque um poder, que era o executivo, ele se sobressaía dos demais por meio do poder moderador, que também era exercido pelo mesmo chefe do executivo. Então tínhamos aí uma disparidade. Não é o caso dos dias atuais. Nós temos poderes executivo, legislativo e judiciário funcionando em plena harmonia, e quando, por algum motivo, alguém, uma das suas partes ou dos seus legitimados ativos, entendem que há alguma ruptura nesta harmonia, nós temos mecanismos legais para que isso não aconteça. Nós temos mecanismos legais para que isso seja reclamado e a harmonia volte ao status quo ante, ou seja, volte ao que determina a nossa tão querida Constituição, nos termos do seu artigo 2º, que é a harmonia de poder executivo, legislativo e judiciário. Então, essa aula de hoje vai ficando por aqui. Agradeço mais uma vez para quem conosco permaneceu até agora e espero vocês, se quiserem, na semana que vem, com o artigo 3º da nossa Constituição Federal de 1988. Até lá.
Este é o Constituição Federal, um projeto em parceria da TV Erga Omnes com o portal Intelectualidade Online, no qual eu, professor Marcelo Henrique, com muito prazer estarei aqui com vocês discutindo a nossa tão amada Constituição Federal de 1988, do seu artigo 1º até